Olá, olá. Ana Lu, estou ao vivo? Legal, legal. Bom, boa tarde. Primeiramente, um prazer imenso estar participando desse evento maravilhoso, Campus Party Digital, Goiás em peso dentro desse evento. 3.000 atrações, sendo que 400 estão dentro do estado de Goiás. Maravilha. Bom, vamos começar. Eu vou compartilhar a minha tela aqui. O meu tema de hoje é China. Da imitação à inovação. Engraçado que ainda hoje um amigo meu falou, você está animado, hein, Edival? Falar da China dentro desse contexto, né? Principalmente na ótica em que eu mostro a China, né? E um outro amigo falou, o interessante da China é que ela é um grande quebra-cabeça, né? Quem acha que entende, que sabe alguma coisa da China, no máximo tem uma peça, né? Enfim, vamos lá. Eu sou o Edival Lourenço Júnior, aqui no Brasil. Lá na China me chamava Luo Zhiguo, meu nome em chinês, esse que vocês estão vendo na tela aqui do lado direito em cima. Eu me mudei para a China em 2011, inicialmente para fazer um MBA pela Universidade de Pequim. E logo na sequência desse MBA eu trabalhei para uma empresa para uma subsidiária de uma empresa chamada CRRC, China Railway Rolling Stock Corporation, uma empresa do ramo ferroviário que tem 185 mil funcionários. Eu fui o único brasileiro na China a trabalhar nessa empresa de 185 mil funcionários. O último cargo que eu exerci foi gerente sênior de expansão para a América Latina. No ano 2019, eu retornei, ano passado, ao Brasil, para assumir uma superintendência da área internacional aqui no governo do estado de Goiás. Bom, com essa apresentação feita, eu conto um pouco dessa história. Quando eu me mudei para a China em 2011, não foi um processo fácil. Ali atrás, o que a China representa hoje para o mundo, há 10 anos atrás, estava longe de ser algo semelhante. E eu me lembro que eu assisti em 2008 a cerimônia das Olimpíadas de Pequim pela televisão, e nessa cerimônia tinha uma parte da cerimônia das Olimpíadas que eram fogos de artifício representando a pegada, a pisada de um gigante. E vinha um helicóptero por cima e os fogos de artifício atirando e a pegada do gigante. E o helicóptero filmando até esse gigante chegar no estádio, no Ninho do Pássaro, né, onde realizou as Olimpíadas. Eu me lembro de ver essa cena e me lembro da frase de Napoleão, antiga, que dizia que esperem até a China acordar, até o gigante acordar. E eu fiz essa associação e naquele momento eu me lembro de catar o telefone, ligar para minha esposa e falar, arruma as malas que nós vamos para a China. Mas isso foi 2008, até que eu consegui viabilizar a minha ida, juntar dinheiro e me organizar, só aconteceu em 2011. Eu sempre tive comigo um interesse muito grande pela cultura asiática, Japão, Coreia, pelos 5.000 anos de história que a China tem. Engraçado, né? É muito tempo. Mas a parte da história que eu mais gosto é a parte que se inicia com esse senhor, esse senhorzinho segurando esses gatos. Eu pergunto para quem estiver me assistindo, alguém sabe quem é esse senhor? Eu já tive a oportunidade de perguntar isso para uma audiência no Brasil e praticamente ninguém sabe. Esse senhor se chama Deng Xiaoping. Ele foi o pai das reformas chinesas que levaram o processo de abertura da China no final da década de 70, ali 78, 79. A China já era governada pelo Partido Comunista, liderada pelo Mao Tse-tung e seus camaradas, e ele era uma ala do partido mais promovendo a abertura econômica. E nesse processo, obviamente, não foi um processo fácil. Ele tem várias frases, várias passagens, vários momentos
que entraram para a história. Uma frase do Deng Xiaoping que eu gosto muito é que não importa se o gato é branco ou se o gato é preto, desde que o gato casse rato. Exatamente numa referência ao capitalismo, ao socialismo. Não pode ser pobre. Não interessa se é socialista ou se é capitalista. Não pode ser pobre. A população tem que ter acesso a patrimônio e à riqueza. E o Deng Xiaoping disse: enriquecer é glorioso. E eu vejo hoje o quanto os chineses levaram isso a sério. Enriquecer é glorioso. E não tem problema que alguns enriqueçam antes, pois assim eles vão poder ensinar o caminho. Perceba você o nível de pragmatismo dessa frase, saber que o processo de enriquecimento passa por várias etapas. E a China levou isso muito a sério. E a China vem executando isso período após período, e tudo, essa nova China começou com esse cara. Por isso que eu gosto muito de citá-lo. Alguns economistas preveem que a China se tornará a maior economia do mundo por volta até o final dessa década. Esse fato, mesmo que isolado por si só, ele é extremamente relevante para o contexto global. Será a primeira vez da história recente que um país não ocidental, não democrático, liberal e de língua não inglesa, sendo a maior economia do mundo. Isso não é questão de si, isso é questão de quando. Mas o que mais que a China quer? A China quer promover um processo e liderar o processo de integração global. E para isso ela tem uma integração logística global. E para isso ela tem um programa, um projeto chamado Um Cinturão, Uma Rota, ou a Nova Rota da Seda, que é basicamente interligar os vários continentes por portos, ferrovias, aeroportos, dutos, rodovias e daí por diante. Esse hoje é chamado o Master Plan chinês, que é o Belt and Road Initiative, né? A iniciativa do Belt and Road, do cinturão e da rota. E o que mais que a China quer? A China quer liderar as organizações internacionais. Mais claro do que nunca, a gente vê isso acontecendo hoje, por exemplo, na OMS. Isso começou de uma forma mais evidente logo após a retirada do Trump do Tratado de Paris, que aconteceu alguns anos atrás. E a China começou a exercer esse processo de liderança. Lembrando que no poder não existe gap, não existe espaço. Se alguém dá um passo para trás, o outro já está tomando a parte do poder. E a gente está vendo esse processo de mudança com uma forma cada vez, cada dia mais evidente. E o que mais que a China quer? A China quer cada vez mais utilizar a sua moeda em transações internacionais, internacionalizar sua moeda, o renminbi yuan. E cada vez mais a China tem conseguido usar a sua moeda em operações internacionais. A China quer ser líder em tecnologia. A China quer ser líder em inovação. Aqui eu destaco a aplicação da tecnologia de internet, o 5G. A revista Fortune, essa não é uma matéria nova, mas já tem alguns anos, que ela perguntou por que a China está emergindo como uma nova potência, uma potência tecnológica e já rivaliza com os Estados Unidos. A revista Forbes disse, de imitador a inovador, da imitação à inovação, que é, inclusive, a inspiração para o meu tema aqui hoje. Como a China se tornará, em breve, líder de tecnologia global? Bom, interessante é que essa China, que eu começo a descrever e a narrar aqui, ainda é uma China extremamente desconhecida pela maioria das pessoas, pela grande maioria das pessoas.
Até hoje, a pergunta que eu mais respondo é: quando você morou na China, você comia escorpião? Agora, mais recentemente, você comia morcego? Para a maioria dos brasileiros, o povo chinês ainda é um povo que trabalha escravizado. Neste momento da apresentação, eu faço quase que um convite a quem estiver assistindo para olhar para essa China e olhar para o outro lado e ver o que está acontecendo do outro lado. Perceba vocês uma foto de Hong Kong de 40 anos atrás e uma foto de Hong Kong aqui embaixo, um pouco mais atualizada. Uma foto de um vilarejo no sul da China, chamado Shenzhen, que há 30, 35 anos atrás era um vilarejo de pescadores. Veja Shenzhen hoje. Shenzhen é considerado o Vale do Silício do hardware. É a cidade que tem várias unicórnios, startups, como o DJI, como a Huawei, enfim, algumas outras empresas. Veja a foto de Xangai. Xangai há 40 anos atrás, Xangai hoje. Xangai é uma cidade, eu tive a oportunidade de visitá-la pela última vez em novembro do ano passado, me lembra muito o desenho dos Jetsons, uma cidade extremamente moderna e cosmopolita. Engraçado é que este é o mapa mundi estudado numa escola chinesa. E para quem não sabe, China em chinês se diz Zhongguo. Esses dois caracteres que estão escritos aí em cima no título. Zhong quer dizer meio, Guo quer dizer nação, país, império. Então, China em chinês é o império do meio. A primeira vez, falando aqui na Campus Party, a primeira vez que eu dei essa palestra foi no ano de 2017 e ainda foi na China. E naquele momento, e eu guardo essa tela e uso ela ainda com certa frequência para falar um pouco da velocidade com que as coisas acontecem lá dentro. Em 2017, a China tinha 98 unicórnios. Hoje, a China tem mais de 200 unicórnios. Unicórnios são empresas de valor de mercado superior a $1 bilhão. Perceba que o Brasil tem menos de 10 unicórnios. E alguns desses unicórnios brasileiros só se tornaram unicórnios porque tiveram investimento chinês, como, por exemplo, 99 Tax e o Nubank, agora mais recentemente. Vou falar um pouco mais disso logo à frente. Falando também do Nubank, olhando a tela aqui, vocês que estão me assistindo, alguém sabe o que é a Tencent? A Tencent, que é uma investidora do Nubank. Se não sabe, no ano passado eu fiz essa pergunta na palestra da Campus Party também. E, para minha surpresa, porque a Tencent é uma empresa da área que iniciou na área de games, para minha surpresa, ninguém conhecia. A Tencent é uma empresa maior que o Netflix, a Uber, SpaceX, Tesla, sozinho. Sozinho. Inclusive, a Tencent é uma das maiores, a segunda maior empresa investidora da Tesla hoje. A Tencent, ela é a dona, citando um número da Tencent, a Tencent ultrapassou o Facebook em valuation no ano de 2017. Isso é uma matéria da CNN, apresentada ainda em 2017. A Tencent é a dona do aplicativo que hoje é onipresente na China. A população chinesa é de 1,4 bi de habitantes e a Tencent, a WeChat, tem usuários de 1,2 bi de usuários. Praticamente toda a população, exceto crianças e idosos, praticamente toda a população usa o WeChat na China. E lá dentro do WeChat, ele é um super app. Ele seria o que eu chamo de um WhatsApp 2.0 ou 10.0. Você resolve tudo da sua vida dentro do WeChat, dentro da China. Vamos pensar comigo, é como se fosse
tivesse o Facebook e o Instagram lá dentro, tivesse um LinkedIn lá dentro, tivesse uma XP investimento lá dentro, você pudesse fazer ligação, se tivesse o Uber lá dentro, chamar táxi, e se tivesse o Cinemark lá dentro para poder comprar ticket de cinema, e ainda é chat, gravação de vídeo, e tudo que o WhatsApp também faz. Mas todos esses serviços agregados dentro de um único aplicativo. O que eu mais gosto, o que mais se destaca, é o meio de pagamento, como se fosse um PicPay lá dentro também. Então, há vários anos, há pelo menos 4, 5 anos, a China vem extinguindo a utilização de papel moeda. Agora, em Xangai, que eu tive em novembro, teve uma passagem de uma das pessoas do grupo que eu estava de brasileiros, de tirar um papel, e a mãe, numa mercearia, a mãe que estava com uma criança de 6, 7 anos, virou e falou: ó, filho, isso aí é dinheiro. Moço, deixa eu ver, por favor, falou em inglês pro rapaz. Deixa eu ver. Mostrou pro filho papel moeda, mostrou pro filho dinheiro. Há alguns anos, o cidadão chinês cada vez mais não usa papel moeda. Tem lugar que nem aceita. O chinês passou direto do papel moeda para o online, para o código QR, sem passar pelo cartão de crédito. A utilização de cartão de crédito na China sempre foi muito pequena. Na China, já há vários anos, é assim que se dá esmola na rua. Essa é uma foto real. Um morador de rua pedindo esmola na porta de um metrô. E dentro desse contexto de tecnologia, eu entro para um tema um pouco mais polêmico, que é o coronavírus. Doença essa que tem preocupado o mundo inteiro e nasceu e iniciou na cidade de Wuhan, alguns meses atrás, na China. Obviamente, esse é um tema que desperta várias emoções e um sentimento muito forte neste momento anti-China. E eu não venho, dentro dessa palestra, falar, nós estamos num evento de tecnologia, mas eu não venho especificamente falar do sentimento. Eu venho falar de como a China lidou com o coronavírus e quais as tecnologias que ela acelerou para controlar essa pandemia nesse momento. Primeiro, recapitulando que os primeiros casos nasceram ali no final de dezembro, início de janeiro, e num primeiro momento todo mundo perdido, não se sabe se transmite de animal para humano ou de humano para humano, e aquilo foi começando a se espalhar até então, e chama o governo, as autoridades locais naquele momento não sabiam exatamente o que era, levou um tempo, começaram a reportar a OMS, num primeiro momento o retorno não foi tão rápido, a informação não chegou, e a coisa foi se espalhando, e no momento em que já era feriado do Ano Novo Chinês, final de novembro, começo de fevereiro, o governo começou a tomar medidas restritivas, aplicar lockdown em alguns lugares. E lockdown na China é lockdown, não sai de casa. Perceba que era feriado, como se fosse o nosso Natal, o Ano Novo Chinês. Então, havia várias famílias que estavam na casa de seus parentes, seus familiares. E mesmo naquele momento, todas as pessoas foram obrigadas a ficar trancadas dentro de casa. Eu me lembro de amigos conversando comigo e dizendo: olha, estou com 8 parentes dentro da minha casa e só uma pessoa pode sair uma vez por dia de casa para ir ao supermercado ou à farmácia que estavam abertos e voltar para casa. Então, foi um lockdown muito severo. E, em paralelo, algumas tecnologias começaram a ser aplicadas no controle da pandemia, no chamado low-touch economy, a economia de pouco contato, como, por exemplo, esses robozinhos que são bandejas, que começaram a levar dentro de hospitais ou hotéis, quem ainda estava em hotel, comida para não ter contato humano. Aqui uma foto que representa um desses robozinhos chegando no quarto e entregando a comida. De forma autônoma. Também de forma autônoma, esse robozinho também passando por quartos de hospitais para esterilizar esses quartos. A cada 6, 7 minutos dentro de um quarto, rodando pelo quarto, o quarto está 98%, 99% esterilizado. Logo, acelerou a aplicação de
inteligência artificial para fazer análise de tomografia computadorizada. Então, com um nível de assertividade superior a 96%, em fração de segundos. Um médico leva minutos para analisar e comparar, em fração de segundos, com a utilização de inteligência artificial, já se dava com um nível de assertividade de 96% o resultado. Perceba nessa foto bastante tecnologia embarcada num capacete. Esse capacete, com uma câmera, ele tem a possibilidade de, mesmo em população, mesmo em multidão, medir a febre das pessoas, reconhecer a face, e, como foi lançado um sistema de restrição para sair, tinha o código vermelho, laranja e verde, as pessoas que estavam no laranja tinham restrição para sair, as pessoas que estavam no vermelho não podiam sair de casa, somente as pessoas que estavam no verde, que eram pessoas que não tinham passado ou tido contato em zonas específicas de pandemia, onde a pandemia estava ativa. Então, os policiais começaram a andar ainda pela cidade, identificando isso, através de reconhecimento facial, lançando para um banco de dados, um Big Data, que processava isso, que processa isso em fração de segundos, e dá o resultado na tela para o policial. E se ele tivesse com restrições para estar naquele ambiente, naquele lugar, imediatamente ele era abordado pela polícia e tinha que, ou ia preso, ou ia para o lugar. Agora, veja você o nível de tecnologia que consegue reconhecimento facial do chinês. O difícil de palestrar online é que a gente não sabe se alguém riu, né, da nossa piada. E mais interessante ainda é que essa tecnologia hoje já permite o reconhecimento facial, mesmo com a utilização de máscara, só por alguns pontos do rosto da pessoa, já com nível de 95% de assertividade, mesmo com a utilização de máscara. Bom, o que nós, brasileiros, temos a ver com isso? Onde entra a China no nosso contexto? Acho que eu preciso dar uma acelerada aqui. Deixa eu ver se o colega está falando. O que entra a China dentro desse contexto? A China se tornou o principal parceiro comercial do Brasil em 2009, no primeiro momento comprando muito matéria-prima. Em 2012 começou a fazer investimentos em bens de capital, vieram algumas montadoras de veículo para o Brasil. 2014, 13, teve a aquisição de um banco chinês, de um banco brasileiro, o Construction Bank comprou o Big Bank. Em 2015, investimentos pesados em infraestrutura, com destaque na área de energia, a compra da CPFL. E agora, mais recentemente, 2018, como eu citei ali atrás, investimentos mais pesados em tecnologia, como, por exemplo, a Tencent no Nubank, a Didi Chuxing, na Didi, na 99, e o Alibaba na Stone, na maquininha Stone. E eu acho que esse é um ciclo que deve ser duradouro. Mais empresas de inovação e tecnologia chinesa devem seguir investindo no Brasil. Esse grande quebra-cabeça chinês, essa tela é uma tela que eu montei agora recentemente, para a gente prestar atenção em alguns exemplos que estão acontecendo lá e que ainda não tão maduros no Brasil, como, por exemplo, a extinção do papel moeda. Como, por exemplo, por isso que o PicPay, eu sou um fanático pelo PicPay, uso o PicPay todo dia na mercearia aqui próximo de casa, e é algo que não tem volta, né? E com isso a aplicação também do código QR. Esse código, na China, se tem uma imagem que representa a China, é o código QR, se você visitar lá. O código QR é utilizado em tudo, em todo lugar, principalmente para publicidade. Hoje você entra em restaurante na China, você escaneia o código QR, o cardápio está todo lá, ali você já faz o pedido, tudo. Isso já é uma realidade há alguns anos. Outra tendência na China, que a gente precisa ficar de olho, os super apps. Aqui no Brasil tem algumas iniciativas interessantes, o Itaú, o Rappi, o Banco Inter, Magalu, estão se tornando super apps, cada um com a sua particularidade, mas esses estão se tornando super apps. Outra ponto de atenção, a consolidação de ecossistemas. Eu assisti agora, semana passada, o CEO do PicPay falando, e ele fala muito
dos ecossistemas que estão sendo criados dentro do Brasil. E lá na China, o ecossistema da Tencent, o ecossistema do Alibaba, já são extremamente consolidados. E o último ponto, que é extremamente relevante, a expansão global da China. Cada vez mais rápido. Muita velocidade. Velocidade, velocidade. Tentaram, deu certo. Não tentou, sai. Tudo na China acontece muito rápido. Dois grandes exemplos de empresas que talvez vocês não saibam, chinesas que passaram a fazer parte da nossa vida agora, nas últimas semanas, talvez meses. TikTok é de um grupo chamado ByteDance, uma startup chamada ByteDance, que é hoje o maior unicórnio do mundo. Aqui nessa matéria que eu tirei do Nikkei, site japonês, diz que é um valuation de 75 bilhões de dólares. Mas conversando com o Yin Xie da Chinovation ontem, ele falou que já tem valuation do TikTok, do ByteDance, na casa de 100 bilhões de dólares, o maior unicórnio do mundo. E o Zoom, que a gente hoje usa com muita frequência, é hoje maior do que as 7 maiores companhias aéreas do mundo. Imagine o volume de ativos de uma companhia aérea. E ainda assim, o Zoom ainda é maior. Obviamente, isso não agrada ao país, ao império dominante, que no caso é os Estados Unidos. Então, que a gente vê uma grande discussão nesse momento da guerra comercial, de uma guerra de narrativas, de uma guerra por verdades, e que está acontecendo entre a China e os Estados Unidos. Eu começo a dar uma acelerada, porque o meu tempo ficou meio curto aqui. E essa é uma guerra que vai levar muito tempo. Acho que um grande tema desses próximos décadas é Ocidente contra Oriente. Contra, no bom sentido. Não necessariamente. A China e os Estados Unidos são os principais parceiros comerciais. Então, não obrigatoriamente eles precisam estar conflitando, mas há, obviamente, vários pontos de conflito. Bom, dentro desse contexto, Brasil, China, mundo, tem um autor que eu tive acesso a ele ainda quando eu morei em Pequim, que tem um livro chamado When China Rules the World, quando a China dominar o mundo. E ele é um cara que diz que é um conceito implícito de que o Ocidente é moderno. Nós, Ocidente, nós somos um modelo. Se você não é como nós, você irá falhar. O processo de modernização passa obrigatoriamente pelo processo de ocidentalização. É o que Martin Jacks diz. E ele diz mais, a China não é e nunca será como o Ocidente. O Ocidente é incapaz de aprender com a China. Não se pode olhar para a China por um prisma ocidental. Trazendo para a nossa realidade, o meu amigo aqui de Goiânia, num evento sobre a China, falou: gente, imagina como concorrer com a China das bugigangas foi quase impossível. Como será concorrer com essa nova China, a China tecnológica? E com essa mensagem, a gente encaminha para o final, não com uma perspectiva de que tem que haver ideologia ou conflito Estados Unidos contra a China. Nós, brasileiros, nós estamos na posição de ser a noiva mais desejada da cidade. Nós estamos na posição de poder escolher os nossos principais parceiros comerciais. E sem ideologia, sim defendendo os nossos interesses comerciais. Bom, quem estiver assistindo e puder aumentar o volume, eu passo um vídeo de alguns segundos nesse momento e a gente encerra. Hoje é isso. Valeu, muito obrigado, muito honrado de participar desse evento maravilhoso, Campus Party. Grande abraço.